Essa vai ser uma análise da primeira volta da Copa São Paulo, da categoria Sub-30. São 8 atletas, 3 de São Carlos, 2 de Franca, 1 de Poços de Calda. E eu estou no time de São Carlos junto com o Thales, que é o 703, e o Ítalo, com a camiseta de líder. Aí já de bandeira, o cara de Poços de Calda ataca, um ritmo bem explosivo. Eu não sou um atleta explosivo, então eu busquei ficar na roda de alguém para poder me levar até no grupo novamente. E eu fiquei na rota do 721 e começou a abrir um gap assim, aí teve um momento que eu decidi ir para frente, porque senão tava com medo de nós dois sobrarmos, aí eu levei ele de volta pro grupo. E uma vez que a gente chega no grupo eu já tô bem cansado, porque tava um vento contra, eu tive que botar a cara no vento assim, então eu tô mais cansado que todo mundo, exceto o cara que tá na ponta do pelotão, que tá também fazendo força. Então já gastei um fósforo aqui e nesse momento aqui eu consigo alcançar o grupo, aí o ritmo cai e vai acontecer o momento definidor da prova. E o atleta de Franca, o Antônio, ele vai sair para a esquerda e vai atacar em um movimento muito inteligente, por causa que se ele estiver na esquerda, como o vento está um pouco cruzado, e ele conseguir um gap de 5 metros assim, vai aparecer uma imagem na tela daqui a pouco, que a linha vermelha vai ser o vácuo tradicional e a linha azul vai ser depois que vai ser o vácuo compensado pelo vento. Então o vácuo dele, na verdade, estaria no canteiro, então a pessoa que está atrás dele não estaria se beneficiando tanto. E aí ele sai assim, o pelotão fica olhando para ele, mas quando ele dá a pancada, ele consegue abrir um pouco e o moço de Poços de Calda ataca junto. Mas abre um gap entre o Antônio e o Bruno de Poços de Calda e o Thales. Vai ver na curva assim os três, assim com um gap de 5 metros. Então estão os três fazendo força na frente e o Ítalo, que está atrás, que também tem um gap, vai estar fazendo força também. Então essas 4 pessoas que estão com a cara relativamente no vento fazendo força. Aqui então eu consigo me recompor um pouco, né? Descansar. Vale lembrar que você está na roda de alguém, depende obviamente da inclinação e da direção do vento, mas é mais ou menos 30% de esforço que você salva, é mais se você tiver no vento contra, é menos se você tiver na subida, depende da velocidade relativa do ar. E se tiver com vento nas costas na subida, geralmente é onde quebra o pelotão, por causa que fica quase todo mundo igual por igual, porque é a subida que define, não a resistência do ar. Bem, aqui eu descansei um pouco assim na roda, obviamente que o vácuo não é ideal assim, porque o vento está indo um pouco para a direita assim, então o vácuo ideal estaria na linha desses cones, né? Mas consigo descansar um pouco. Então tá lá o Antônio na frente. Não dá muito para ver aqui, mas depois tem alguns metros o moço de Poços. Começa a abrir esse gap entre eles e o gap do moço de Poços pro Thales começa a abrir também. E o do Thales pro Ítalo começa a abrir também. Então o ritmo tá muito forte. Esses 4 pessoas estão fazendo bastante força, mas começa a abrir entre eles. E dá para ver os 3 lá na frente, mas eles não estão juntos, os 3. Isso é muito importante, porque como eles não estão juntos, isso nos caracteriza como uma fuga. Então, se eu não, como agora o Ítalo cansou, se eu não puxo agora, o Thales, que é da minha equipe, ele também não estaria fazendo parte dessa fuga. Então, se eu não puxo agora, ia ficar todo mundo para trás, ia ficar só o Antônio e o de Poços. Então, eu busco aqui, mesmo buscando o Thales, porque ele não está consolidado no vácuo, então, embora ele esteja na frente, ele está fazendo bastante força. Está na famosa terra de ninguém. E é um momento muito difícil e não pode também deixar escapar o Antônio e o Bruno de Poços, por causa que senão a corrida provavelmente acaba, não tem muito o que fazer. Mas hoje o Monstro de Poços não estava no melhor dia dele, ele é muito forte, mas ele não conseguiu acompanhar o Antônio. E aqui a gente vai chegando no final da descida, vai ter uma curva de 180 graus, aí eu vou puxar o começo da subida. Mas eu tô bem cansado, por causa que eu puxei metade da descida e agora esse começo da subida. Aí eu peço ajuda em breve pro Ítalo, porque o cara de Poços e o Antônio, a gente não tá conseguindo escapar, buscar eles. E aí quando o Ítalo vai pra frente, ele faz provavelmente o maior potência da prova, e aí ele busca o moço de Poços, que depois desse movimento, eu não sei exatamente quando que ele sobrou, mas depois de algumas voltas estava
tava só o Antônio escapado. Aí no segundo grupo tinha o Ítalo, eu e o Leonardo, que é da equipe do Antônio. Então o Leonardo não tinha obrigação de buscar o Antônio. E aí na primeira metade da corrida, eu e o Ítalo, a gente tentou ignorar o Leonardo para buscar o Antônio, revezando. Mas uma vez que o Antônio abriu um gap muito grande, a gente começou a pensar em maneiras de tentar usar a vantagem numérica nesse grupo para fazer um 2, né, que assim, um de nós ataca e o Leonardo busca, e para cansar o Leonardo, para poder evitar que ele pegue segundo depois do Antônio. Mas o Leonardo estava muito forte hoje e só na última volta que conseguiu abrir um gap, e aí na chegada o Antônio chegou sozinho. Aí depois o Ítalo me passou logo antes da chegada, e depois fui eu e o Leonardo, e o 721, que ele tinha alcançado a gente algumas voltas antes, ele fechou o pódio com quinto. Mas foi uma prova muito tática, assim, uma batalha entre a equipe de São Carlos e Franca, com o Leonardo pegando uma boa carona e fazendo uma prova boa.